Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, com uma participação especial, a honrosa presença do presidente nacional do Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, advogado 22 anos de atividade profissional, José Alberto Simonetti, conhecido mais como Beto Simonetti. Larga atividade profissional, exerceu vários cargos, 4 mandatos como integrante do Conselho Federal e também ex-secretário-geral da entidade. Doutor Simonetti, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão ND. Obrigado, Moacir, muito boa noite, meu respeito aos teus telespectadores desse programa que é extremamente prestigiado. Estou aqui à disposição, não só desta grande rede de comunicação, mas como também da sociedade de Santa Catarina. O presidente Simonetti está em Santa Catarina, participou no final de semana da posse da nova diretoria, do novo conselho e das seccionais da OAB catarinense, sob a presidência da advogada Cláudia Prudêncio, que participou já do Conexão ND, deu um show aqui de comunicação, presidente. Foi realmente um espetáculo, uma energia assim. Ela é craque. É impressionante a energia, a disposição, a luta e a comunicação da doutora Cláudia. Então, o senhor vem aqui para prestigiar a sua posse, da posse da doutora Cláudia. O que muda, em primeiro lugar, doutor, na nova OAB sob a sua presidência? Moacir, temos como ideal dessa gestão que se iniciou exatamente o resgate da dignidade da advocacia brasileira. A advocacia brasileira, bem como também toda a sociedade, passa por muitas dificuldades e são dificuldades que são reflexos das grandes crises econômicas que o Brasil acumula, potencializados aí pelos efeitos da pandemia. Então, há um processo de proletarização da advocacia e esse resgate é que nossa gestão quer fazer. Temos dito, por onde passamos, que o que nós pretendemos fazer é uma gestão de advogados para advogados. Portanto, esse é o grande vetor de nossa gestão. E com a pandemia, agravou-se essa situação? Sem dúvida, sem dúvida. Muitos advogados, por exemplo, o índice de vulnerabilidade da advocacia brasileira cresceu superlativamente durante esse período pandêmico. Tivemos que fazer várias ações sociais, humanitárias, com distribuição de cestas básicas para advogados e suas famílias. Também? Para advogados e suas famílias. Foi uma época muito pesarosa para todos nós. Então, nós perdemos muito durante todo esse período e esse resgate que nós também pretendemos fazer. Porque reduziu a demanda de processos de advogados? Desculpa. Sim. Não só reduziu a demanda, como as pessoas também entraram em processo de vulnerabilidade, um processo de empobrecimento no Brasil, os fóruns fechados, os tribunais e fóruns fechados no Brasil inteiro que cerceavam o exercício em sua plenitude. E esse cenário ruim já começou a reverter ou ainda continua? Nós tivemos janelas onde esse processo cedeu. No entanto, com a evolução e com a chegada da nova variante, houve um recuo do Poder Judiciário, mas a ordem sempre atenta e vigilante nesse processo de retomada. Fizemos uma reunião na semana passada com o ministro Fux, para que nós possamos nos unir em ações para buscar essa retomada o mais rápido possível. E, de igual forma, estive ontem, a propósito, com o Procurador-Geral da República para que nós possamos fazer uma aliança com o Ministério Público, naquilo que diz respeito à proteção da sociedade e da cidadania, que nós possamos nos unir e buscar essa retomada junto ao Poder Judiciário. Presidente Simonetti, o home office para o exercício da advocacia, para o estabelecimento da justiça e do direito, não corresponde à questão presencial, não é igual à presencial. Não é. Não é. Infelizmente não é. É claro que foi uma alternativa que nos foi apresentada durante esse período pandêmico, mas foi um processo compulsório. A advocacia teve que se submeter a essas novas plataformas de reuniões virtuais para fazer audiências, fazer sustentações orais, para que pudesse atender os seus clientes, inclusive à distância, mas é um fato de conhecimento geral de que ele não se materializa com aquilo que é o nosso cotidiano, que é estar nos fóruns, é poder ir às audiências, é poder frequentar os tribunais, é poder receber os clientes no escritório. Então ele impôs algumas dificuldades que nós ainda não estamos amoldados a conviver com ele na sua integralidade. Desses seus contatos com o presidente Luiz Fux e também com o procurador Augusto Aras da República, procurador-geral, na sua avaliação, está na hora de votar totalmente presencial? Qual é a leitura? Eu acredito que ainda vivemos e não podemos descuidar disso, até porque temos um viés pró-saúde, né? que nós pró-vida, na verdade. Mas eu acho que nós já chegamos em um momento
que com os cuidados necessários nós podemos fazer a retomada. Sensibilizamos o ministro Fux nessa audiência que tivemos com ele, onde foi reconhecida a essencialidade da advocacia e a prestação jurisdicional, né? Mas estamos buscando uma alternativa segura para que nós possamos, de forma progressiva, voltar a frequentar os fóruns e tribunais. Do ponto de vista da advocacia, o senhor conhece bem, o home office teve algum ganho para os advogados, ou para a sociedade, ou para a aplicação da justiça? É um modelo que já estava em processo de avanço para implementação. Isso, em algum momento de nossa geração, aconteceria, né, essa migração. No entanto, como eu disse ainda há pouco, foi um processo, uma imposição dos novos tempos compulsória. A exigência da realidade que vivíamos naquele momento, né? Então, o que permitiu esse processo foi que nós não tivéssemos tudo parado. Mas ele não, é claro, e todos nós, em todos os ramos, sentimos que a modalidade virtual ainda traz algumas dificuldades. Aparentemente, os advogados de mais idade tiveram dificuldade dessa adaptação. É correta essa avaliação? É correta essa avaliação. E, em segundo lugar, os advogados sem condição financeira, porque a nova ferramenta exige também investimento. Isso também é realidade? Isso também é realidade. Qual foi o problema que o Home criou para os advogados? Não só o problema geracional dos advogados sêniores, que não estavam habituados ainda a conviver compulsoriamente nesse novo mundo, né? nesse novo atual. É complicado, né? É complicado. Mas a Ordem buscou também meios para que nós pudéssemos ajudar esses advogados que nós consideramos sêniores, né? Nós, através de comissões da Ordem, através de conselheiros, através de advogados voluntários, nós conseguimos, em algumas seccionais, prestar orientação a esses colegas. Implementamos imediatamente, onde pudemos, escritórios compartilhados com assessoria de funcionários da Ordem e advogados também, para que pudesse fazer esse ajuste naqueles que tinham dificuldade de acessar essa modalidade. Presidente, o seu antecessor, ele nunca veio a Santa Catarina e fez uma gestão muito criticada, como o senhor deve estar acompanhando, né? No Brasil inteiro, diversos setores. E agora o senhor está aqui prestigiando aí a posse da nova diretoria sob a liderança da doutora Cláudia e acompanhado do ex-presidente Rafael Orne, que é o seu vice-presidente, que inclusive acompanha essa nossa entrevista. O senhor está com um olhar assim diferente para Santa Catarina, é isso mesmo? A começar da escolha do nosso vice-presidente, que legitimamente chega à vice-presidência do Conselho Federal. Rafael Orne é um grande nome da advocacia brasileira, é um querido amigo que a vida me trouxe, a OAB me manteve, né? E hoje nós podemos dividir. Eu, inclusive, o intitulo como meu co-presidente, é o co-presidente da Advocacia Nacional. O Rafael é um homem de preparo, um advogado dedicado, aguerrido, bem como a Cláudia Prudêncio. A Cláudia Prudêncio chega num momento também inédito desse processo de política interna, o processo eleitoral da Ordem, quando nós adotamos a paridade, né? Então, a Cláudia chega num grupo, num time novo, de 5 mulheres presidentes eleitas, com as peculiaridades positivas que ela tem, uma mulher aguerrida, excelente advogada também, e não tenho absolutamente nenhuma dúvida que, com a experiência que ela acumulou ao longo do tempo, fará uma gestão majestosa. Doutor Simonetti, pelas informações que nós temos, o último catarinense que integrou a diretoria do Conselho Federal foi o doutor Werner Bacos, aqui de Criciúma, há mais de 30 anos, e foi tesoureiro. Nunca tivemos nenhum vice-presidente. Essa conquista aí de Santa Catarina é um fato relevante. E pelo que o senhor percebe da sua declaração, Santa Catarina finalmente vai ter vez na OAB Nacional. Não, a Santa Catarina nunca deixou de ter vez do Conselho Federal. Tivemos vários advogados catarinenses projetados através das vagas que nós temos, assentos no Conselho Nacional de Justiça, como foi Jefferson Cravichinchi, Gisela Godin e tantos outros nomes, mas no ápice da direção, das ideias, diretoria, e da condução da advocacia brasileira, nós temos agora esse resgate feito através do Rafael Orne. E pelo que o senhor fala, ele não vai ser apenas um sucessor, ele vai estar presente lá firme. Ele está presente. Rafael tem se dedicado diariamente nas nossas pautas, tem estado com a sua dedicação que é peculiar dentro do Conselho Federal, nos falamos todos os dias, nos reunimos todos os dias e não tenho dúvidas que nós faremos uma gestão também que deixará um bom legado. Até agora, qual é a avaliação que o senhor tem da advocacia de Santa Catarina? As melhores referências eu tenho através dos amigos que tenho aqui. Tenho Rafael Orne, Cláudia Prudêncio, Paulo Brincas, como tantos outros. Então eu tenho as melhores referências e a melhor impressão da advocacia, da qualidade da advocacia
catarinense. Na brilhante entrevista que a doutora Cláudia nos deu aqui no Conexão dela, ela colocou como uma das prioridades a resolução do problema da advocacia dativa aqui em Santa Catarina. Isso. De remuneração, já inclusive iniciou contatos com o presidente do Tribunal de Justiça, vai nomear com o governador do estado para nomear uma comissão. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito dessa questão da advocacia dativa, porque um defensor público do estado, Ralph Zimmer, já contestou publicamente essa decisão da nova presidente da OAB. Do ponto de vista do Conselho Federal, do presidente da OAB Nacional, a advocacia dativa é uma bandeira importante? Vocês vão defender? É uma bandeira importantíssima. Muita coerência guarda o discurso da presidente Cláudia Prudêncio e se iguala ao discurso de muitos outros presidentes atuais da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma necessidade, a prestação de assistência jurídica, ela é uma necessidade a ser suprida pelo Estado. Quando o Estado não tem capacidade de supri-la, ele tem que buscar a alternativa dos dativos. Mas a advocacia dativa ela é feita por advogados privados, né? Então, a remuneração tem que vir de quem tem a obrigação de fazê-lo, que nesse caso é do Estado. Portanto, nós temos como uma bandeira intransigente a defesa dos honorários aos advogados dativos. Esse defensor, ele inclusive questiona o funcionamento, a existência da advocacia dativa, alegando que tem decisão do Supremo Tribunal Federal. O senhor tem algum conhecimento dessa decisão? Não conheço o teor dessa decisão. No entanto, há a questão de coerência, né? Se o Estado não consegue suprir a necessidade de assistencialismo, de assistência jurídica, ela tem que buscar alternativas. Alternativas estão nos dativos, né? Portanto, implementar um quadro de dativos com a remuneração necessária e devida é imperioso. Existe advocacia dativa em todos os estados brasileiros? Em muitos estados brasileiros, não em todos. O senhor é favorável a essa instituição? Sou favorável, claro que sim, desde que o Estado não supra, há de se montar um quadro de advogados dativos em cada estado e bem remunerá-los. Presidente, da gestão anterior do Felipe Santa Cruz, a OAB sofreu assim, muitas críticas e o prestígio ficou abalado, até perdeu alguns espaços na mídia nacional e setor da sociedade. Como é que o senhor pretende reverter essa situação? Veja, eu gosto sempre de falar, de olhar para o futuro, de olhar para frente. Ok. Nós temos perfis diferentes, né? E costumo dizer, e tenho dito, que a instituição Ordem dos Advogados do Brasil constitui uma história de quase 92 anos. E a Ordem nunca foi uma instituição partidária. Se podem apontar à Ordem um partido, eu defendo que o partido da OAB seja o partido da advocacia. Se apontarem à Ordem uma ideologia, eu reputo como ideologia da Ordem a Constituição da República. Portanto, nós olharemos para frente, defendendo o Estado Democrático de Direito, a estabilidade desse Estado Democrático de Direito, a proteção da cidadania, da sociedade civil e buscar avanços naquilo que serve à advocacia. Portanto, o novo presidente não tem posição de partido político? O senhor nunca teve filiação partidária? Não, independe disso. Eu estou disposto a conversar com todos os atores políticos que se apresentarem. Impusemos uma agenda de diálogo. Independente de quem seja, a Ordem precisa dialogar. A Ordem é um instrumento importante de defesa da sociedade civil brasileira. Então, nós dialogaremos com quem quer que seja o presidente da República. Tenho feito uma agenda, Moacir, e ontem, inclusive, antes de ter estado ontem não, minto, na sexta-feira passada, na quinta-feira passada, antes de ter estado com o PGR, estive pela manhã, muito cedo, num café da manhã, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Estive com o presidente do Senado na sequência, Rodrigo Pacheco, que é um homem de ordem também, seguirem a audiência ao PGR e estou tentando cumprir essas agendas. A Ordem quer dialogar, a Ordem não escolherá bandeiras partidárias, a bandeira partidária da Ordem é a advocacia e a necessária proteção da sociedade. Muito bem, presidente. Acesso à justiça. O senhor identifica problemas da população mais pobre de acesso à justiça no Brasil hoje? Identificamos. Sim. São os tipos de problemas que o Brasil tem historicamente que nós não podemos mais tentar tapar o sol com a peneira. Nós temos que enfrentar com responsabilidade os problemas. Nós temos que buscar soluções para os problemas. Por exemplo, o que eu estava lhe falando há pouco sobre essas audiências com o ministro Fux e com o PGR, era justamente nesse sentido, de garantir o acesso à justiça, né? Não só a advocacia que faz o elo de ligação entre o Poder Judiciário e ao jurisdicionado. Então, nós temos um problema histórico também no Brasil de lentidão na justiça. Sim. Apontado por todos. Nós não podemos mais esconder isso. Nós não podemos fazer de conta que esses problemas não existem. E a Ordem quer participar aí
como um grande player para buscar soluções para que nós possamos prestar, para que o Brasil possa prestar jurisdição a contento. O senhor concorda que o número exagerado de recursos é uma das causas da lentidão da justiça? É uma questão muito complexa, Moacir. É uma questão muito complexa porque nós temos uma legislação processual vigente, né? Independente de qual área você queira se referir, eu acho que a advocacia, em busca daquilo que se compromete com o seu cliente, tem que sim atravessar e buscar todo e qualquer recurso disponível na legislação. Mas não vejo como causa maior da lentidão da justiça o número de recursos que nós temos à disposição. O senhor já tem algum documento, ou pessoalmente pela sua experiência, que identifique as principais causas da lentidão da justiça? Estamos fazendo um estudo, inclusive criamos um grupo de trabalho com o CNJ, que partiu desta reunião com o ministro Fux, para que nós possamos fazer um apanhado geral do que acontece em cada rincão do Brasil. Presidente, muitas instituições brasileiras, inclusive a própria OAB, às vezes é criticada porque defende muito os direitos dos bandidos e pouco ou nada direito das vítimas. Essa crítica é pertinente? Não é pertinente. O que há no Brasil é uma tentativa injusta de tentar criminalizar a advocacia. Não se falam que as vítimas, eventualmente, estão, naquele momento, representadas pelo Ministério Público ou por um advogado contratado, constituído pela família, na qualidade de assistente do Ministério Público. Voltam os olhos para o advogado que defende aquele cidadão ou aquela cidadã que tem um crime contra si apontado. E querem confundir a todo tempo, de forma injusta, muitas vezes de forma covarde, apontar uma confusão entre a atuação legítima do advogado e um crime que recaia sobre qualquer cidadão que passe por um infortúnio da vida. Então, essa tentativa de criminalização da advocacia é uma das nossas pautas também. Nós vamos, de forma muito frontal, de forma muito honesta, enfrentar e fazer um esclarecimento para a sociedade em relação a isso. A crítica eu acho que é no sentido de que, por exemplo, os que são apenados, que cumprem pena, não é, têm direito até a salário especial e muitas vezes vítimas de atentados, de homicídios violentos. Não é? Os seus familiares não têm nenhum tipo de assistência, seja de instituição de direitos humanos, seja da própria OAB. Isso é real também? Não, não é real. A OAB é uma casa do povo, a OAB é uma casa das liberdades. Todo aquele cidadão que procura a OAB recebe amparo, independente de qualquer coisa. Mas você fez uma referência. Você fez uma referência àqueles que têm menos condições. Isso. Né? Aí voltamos ao problema da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é o ente responsável por amparar essas eventuais vítimas, ou essas pessoas que se dizem vítimas. O que está acontecendo? Talvez o noticiário da imprensa, a mídia esteja desfocada então nessa questão, porque se a Defensoria Pública cumpre a missão de proteger as vítimas, os familiares das vítimas, como o senhor está colocando, mas isso não aparece na mídia em geral. Não aparece. Pois é. Há uma injustiça também com as instituições. A Defensoria Pública também é alvo dessas injustiças, muitas vezes. Né? Portanto, muitas vezes se fazem um apanhado como uma amostragem que traz uma inverdade, mas não reflete o que a realidade realmente diz. Muito bem. Presidente, politização exagerada, judicialização exagerada da política. O senhor concorda que está vendo isso no Brasil hoje? Para tudo, se possível, para o Supremo, para o TSE? Nós vivemos um momento conflagrado, Moacir. Infelizmente, o que o Brasil precisa é de paz. Certo. Né? Vivemos um momento de beligerância, vivemos um momento onde a belicosidade está à flor da pele das pessoas, a incompreensão ela vem à frente de qualquer outro sentimento ou esclarecimento da sociedade. Na verdade, eu acho que o Brasil precisa passar por um processo de conscientização, né? E as pessoas têm que começar a dizer a verdade, as pessoas têm que começar a admitir que nós passamos por isso no Brasil. Por isso que essa gestão que eu tenho a honra de presidir, tendo como Rafael um grande aliado, Rafael Warne, tem também essa missão de repacificação da sociedade brasileira. Eu tenho usado uma expressão um pouco coloquial, é dizer que a ordem pretende figurar como algodão entre os cristais. E nós vamos cumprir esse papel. Presidente, prisão de segunda instância, foro privilegiado e outras questões polêmicas que estão na ordem do dia, inclusive, imagino, na pauta aí da nova gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, do seu Conselho Federal e da sua nova diretoria. Gostaria de tratar desses temas com o senhor logo em seguida, após o intervalo comercial. Esta entrevista com o presidente nacional da OAB,
José Alberto Simonetti está disponível na íntegra no portal ND+, líder de audiência digital em Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Retornamos em seguida após um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando Conexão ND pela Record News, hoje com a honrosa presença do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, advogado de 22 anos de atuação em Manaus, no Amazonas e também em todo o território nacional e atualmente em Brasília. Presidente, um pouquinho mais a questão dessa politização. A pergunta é a seguinte: qualquer problema que existe na área política em Brasília é Supremo Tribunal, é Tribunal Superior Eleitoral. Não está exagerado não, hein? Eu acho que há um equívoco nas informações, Moacir. Me permita lhe dizer assim, nada pode chegar diretamente ao Supremo e nada pode chegar diretamente a um tribunal superior, como é o caso do TSE. Né? As questões que chegam a esses tribunais, ao Supremo ou aos superiores, eles já guardam uma vida, né, processual anterior. Talvez a mídia só se interesse naqueles casos que já estão nessas instâncias, mas não é isso. Todo processo brasileiro, ele tem um rito, não é? E há de ser cumprido. Há o devido processo legal e é um rito instituído na nossa legislação e tem que ser cumprido. Eu não vejo como um processo de hiperjudicialização dos assuntos. Muito bem. Vários ministros do Supremo são acusados de estarem investindo, atacando pesadamente o chefe do governo. O presidente que foi eleito democraticamente pela maioria da nação. E recordam lições de direito e as regras da lei orgânica da magistratura nacional, que diz que os magistrados falam nos autos. O senhor concorda que estão falando demais? Eu respeito as instituições, Moacir. Eu acho que todo cidadão brasileiro tem que adotar a vertente que a lei nos dá o comando, a independência dos poderes. Né? Cada um é responsável pelo que diz, cada um é responsável pelos excessos, cada um é responsável pelo que fala. Eu tenho como uma doutrina na ordem, respeitando o tamanho da instituição que é a ordem. Hoje reunimos quase 1.300.000 advogados, maior entidade da sociedade civil brasileira, e nós temos como uma vertente não comentar casos. A ordem protagoniza causas. Então, o respeito às instituições é algo que a ordem é taxativa. Ela é intransigente em relação a isso. Sobre o que cada um fala, cada um se responsabiliza. Esse assunto não entra na ordem do dia da atividade da ordem? Esse assunto não. Eu me preocupo em estar vigilante, enquanto representante legítimo da ordem, para que nós possamos nos insurgir a cada tentativa ou ameaça de ruptura entre os poderes e a sociedade. Mas até que isso aconteça, eu espero que nunca mais aconteça isso no Brasil, e é por isso que nós estamos atentos, a ordem permanece vigilante. E a crítica de que há vários processos contra senadores da República tramitando há anos, a maioria já prescreveram, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, e os ministros não julgam, e de outra parte, denúncias graves contra ministros do Supremo que estão no Senado e não julgam, de que há um conluio, há um acordo de cavalheiro, de jogo de compadre entre as duas instituições. Não compreendo dessa forma. Eu compreendo. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 entidades. Eu acho que a população brasileira tem que compreender a função de cada magistrado que está no Supremo. Aqui eu não estou defendendo a linha adotada por um ou por outro, eu não estou defendendo exatamente ou diretamente o comportamento do Congresso Nacional. Eu defendo a institucionalidade, eu defendo a não interferência entre um poder e outro. Né? Os mandos de cada poder é dado por aqueles que os governam. Portanto, a ordem, como eu lhe disse, a ordem estará presente em todo e qualquer caso onde haja necessidade de nós cumprirmos essa insurgência, respeitando a história que a ordem acumula perante a sociedade brasileira, uma história de resistência, uma história de combatividade, mas a ordem não quer se imiscuir em questões que fomentam ou permeiam essas polarizações. Presidente, eu sou de uma época em que a OAB era presidida por Raimundo Fauro, um
uma lenda, né? Um ícone, né, da advocacia brasileira, catarinense e caçador. E depois Bernardo Cabral, enfim, Sepúlveda Pertence, nomes realmente extraordinários. Um dos objetivos da sua gestão é recuperar esse protagonismo da OAB, pelo que eu sei. Você falou em algo assim que me sensibiliza muito. Todos os dias que eu frequento o Conselho Federal da Ordem desde os meus 15 anos de idade, né? Ia levado pelo meu pai, às reuniões que ele ia na Ordem. Então, a Ordem é uma grande paixão, uma instituição que eu respeito muito, que eu tenho um verdadeiro amor. Quem me conhece sabe disso. E você falando em Raimundo Fauro, falando em Bernardo Cabral, em Sepúlveda, todos os dias quando eu entro no gabinete da presidência da Ordem, eu olho para a cadeira da presidência e renovo um compromisso que eu tenho de honrar os homens que sentaram naquela cadeira. Portanto, o nosso olhar, ele é um olhar para a advocacia. Bernardo Cabral é amazonense, né? Amazonense, meu conterrâneo. Seu conterrâneo lá. E, bom, 15 anos você não era nem estudante de Direito ainda? Não era estudante de Direito ainda, mas já... meu pai frequentava muito o Conselho Federal, foi 4 vezes presidente da seccional da OAB do Amazonas, e eu sempre fui interessado pela advocacia, sou um fã inveterado do meu pai, da história dele, e o acompanhei por toda a vida. Seu pai então, era advogado. Como é o nome dele? Alberto Simonetti Cabral Filho. E, portanto, inclusive fiz um registro no discurso de posse, que naquele prédio que eu estava tomando posse, com o Rafael, com a nossa diretoria, eu vi a fundação, eu vi a construção e vi a inauguração daquele prédio. Portanto, a história da Ordem é muito cara para mim. Já escreveu algo sobre isso, não? Ainda não, mas logo mais nós vamos falar. Muito bom. Presidente, prisão em segunda instância, tema polêmico. Aliás, esse nosso Congresso Nacional aqui para nós é uma piada, porque estão para discutir e aprovar essa prisão em segunda instância há mais de 2 anos e até agora só enrolam. Sua posição, por favor. Eu sou advogado criminalista, né? Portanto, o que busca o processo penal, o direito penal, é a busca da verdade real. Já vimos muitas injustiças perpetradas ao longo da história do judiciário brasileiro. Nós temos uma legislação vigente que nós não podemos negar vigência. Ninguém será privado de seus bens ou sua liberdade, salvo o devido processo legal e sem uma condenação transitada e julgada. Isso diz a lei. Portanto, aprisionar alguém com a possibilidade de buscar a prova de sua inocência até a última instância não condiz com o que diz a lei. Não condiz com exatamente diz a nossa Constituição da República. Eu sou contra, no modelo que nós temos, eu sou contra, melhor dizendo, eu sou contra a imposição de prisão após decisão de segunda instância, se nós temos ainda um caminho a buscar para garantir a declaração de eventual inocência. Portanto, o senhor é favorável à última instância, então? Eu sou favorável porque eu defendo o modelo que nós temos. Mas você sabe que há vários países do mundo, países democráticos, de tradição ocidental, que já na primeira instância já vai para a prisão. Moacir, isso não nos distancia, né? O fato de eu ter uma linha libertária, nós temos vários exemplos no Brasil de pessoas que ficaram 10, 15 anos nesse sistema prisional que não recupera ninguém. Nós temos 800 mil presos no Brasil. Por que eu vou lançar 5, 10, 15 mil presos em 24 horas no Brasil se muitos deles ainda serão inocentes? Então é uma discussão muito complexa, Moacir. É uma discussão extremamente profunda, né? O fato de nós termos outras democracias que adotam isso não necessariamente quer dizer que isso é necessário. É uma discussão que toca a sociedade, toca direitos humanos, toca com a liberdade, então nós temos que aprofundar. Se está 2 anos no Congresso e não concluíram, é por conta da complexidade. Eu posso até ser convencido, posso até mudar de ideia. Ou porque não há interesse político em implantar a segunda instância? Prisão em segunda instância? Desculpa, não entendi. Não há interesse político de alguns parlamentares de implantar, até porque pode ser vítima amanhã dessa prisão? Qualquer um da sociedade. Qualquer um da sociedade, qualquer um de nós. Agora, a sua opinião também, esse assunto eu acho que é muito complexo, como você disse muito bem, mas veja bem, no momento que não há prisão de segunda instância, também soltam corruptos notórios aí do colarinho branco, bilhões e bilhões desse país que foram lesados, é dinheiro do povo. É verdade. E aí? Por que não aceleram, portanto, os julgamentos e levam até a última instância de forma mais célere? Permitindo a esses que são acusados de corrupção, esses que são acusados de homicídio, esses que são acusados de tráfico de drogas,
Brasil é um país que também, que o crime também é plural. O senhor concorda que essa impunidade geral agora, com essa liberação de Lava Jato, os lavajatistas aí, 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia, só falta liberar o Sérgio Cabral com 200 anos de condenação, porque, entendeu? Corrupção, todos eles corrupção. Isso não aumenta a impunidade do Brasil? Não quero comentar os casos, como eu disse. Ok. Vamos falar de forma genérica. Ok. A sua percepção talvez seja uma sensação de impunidade. É real? Eu respeito. E não estou dizendo o contrário. Mas nós temos um modelo jurídico no Brasil, a leis vigentes. Se nós queremos mudar isso, e se há essa percepção e essa comoção da sociedade, que então o Congresso Nacional se debruce sobre isso e altere as leis do nosso país. Respeito, mas para mim esse modelo está falido. Concordo com você que nós temos que passar por um reestudo de toda a nossa legislação do Brasil e que ela está demorada. Perfeito. Ela está demorada. Inclusive, ontem nós tivemos um avanço. Redistribuíram ao senador Contarato, salvo engano, a reforma do Código Penal. Isso é iminente. Nós temos que fazer isso imediatamente. O Código de Processo Penal precisa de avanço. E aí vem a questão que você me fala, que é a discussão da prisão de segunda instância. Então nós temos que repaginar o Brasil. Perfeito. Né? É uma questão de consciência, não é? Presidente Beto Simonetti, foro privilegiado, qual é a sua posição? Está na hora de acabar também com essa barbaridade, né? Com esse privilégio. Eu tenho muitas variáveis em relação a esse assunto. Vamos ver. Temos aqui 5 mil hoje, autoridades brasileiras, que tem um escândalo internacional. Mas veja, que é muito difícil eu considerar que seja um escândalo. Pois não. Né? Porque defendo a lei. Né? A lei. Não, precisa mudar a lei, né? Se essa for a tendência do Brasil, que se mude a lei. O senhor é favorável à mudança da lei? Eu sou favorável à discussão. Okay. Eu posso dizer para você que hoje eu defendo o modelo que nós temos, mas eu posso dizer também que eu tenho contribuições a fazer. E a ordem, não tenha dúvida, no momento adequado, a ordem vai entrar nessa discussão, a ordem vai levar um vetor de evolução na lei. Não necessariamente essas 5 mil autoridades precisem deter o foro privilegiado, mas nós temos instituições no Brasil representadas por pessoas que nós teremos que discutir sobre a manutenção do foro. Já existe na sua diretoria alguma intenção, algum documento exatamente sobre quais autoridades devem perder esse privilégio de foro? É um estudo que eu já coloquei em algumas discussões. Nós estamos num momento de confeccionar, ou melhor, de formatar as nossas comissões. Muito embora pareça que nós estamos há 6 meses no cargo, né, porque estamos trabalhando intensamente, nós só temos 15 dias de gestão. Isso, em 2 meses, se Deus quiser, nós teremos as comissões formatadas e vai ser um tema a ser discutido na ordem. Presidente, o senhor anda viajando pelo Brasil inteiro e também muitos contatos lá em Brasília. Quais são exatamente as novas bandeiras aí da nova gestão da Diretoria Nacional da OAB? Defesa das prerrogativas da advocacia, valorização da advocacia, respeito à cidadania. Estivemos em uma luta muito enfática e contundente, por exemplo, na aprovação desse PL 5284/2020, que saiu a aprovação, o texto da Câmara saiu aprovado na semana passada. É um PL que segue ao Senado, é um PL que amplia as garantias de defesa, as garantias do direito de defesa, as garantias da advocacia, e o reflexo disso é na sociedade. Essa é uma das grandes vitórias iniciais. Temos, por exemplo, dentro desse foco de defesa de prerrogativas, defesas de honorários, temos em curso no Superior Tribunal de Justiça um recurso que fala sobre a aplicação do Código de Processo Civil em relação aos honorários. Essa é uma questão vital para a advocacia, estamos presentes, Rafael tem me acompanhado, Cláudia Prudêncio, nossa Claudinha tem me acompanhado, juntamente com outros conselheiros federais, outros presidentes de ordem, e essa é a questão prioritária do início da gestão. O vetor da gestão, olhar para a advocacia. Nessas viagens ao interior, inclusive em Santa Catarina, o que os advogados mais solicitam ao senhor? É exatamente isso, que nós tenhamos um olhar permanente para a advocacia, que nós possamos recuperar e sarar as mazelas trazidas ao longo do tempo, sobretudo durante o período de pandemia. Vamos redignificar a advocacia brasileira, vamos dar condição de trabalho condições verdadeiras de trabalho à advocacia, implementando escritórios compartilhados por todo o Brasil.
dos municípios mais distantes até as grandes capitais. Estaremos presentes na vida dos advogados e das advogadas brasileiros, fazendo esse resgate para deixar um legado de que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela valoriza o advogado e a advogada brasileira, protegendo assim a cidadania. A presidente Cláudia Prudêncio enfatizou aqui várias vezes, a OAB apartidária, a OAB unida, e o senhor falou que também essa é a sua meta. Sem dúvida. Essa é a solicitação, essa é a reivindicação dos advogados, colegas seus e líderes nos estados brasileiros que o senhor já visitou? Essa não só é uma posição generalizada na Ordem, mas como é uma convicção minha. Eu fui criado dentro da Ordem, eu fui criado por um advogado, fui criado num ambiente onde se formaram vários advogados. Meus irmãos são advogados, meus tios são advogados, meus primos são advogados. Então, eu tenho a sensível compreensão do que a advocacia precisa, sobretudo nesse momento. Quando o senhor foi indicado aí presidente, aqui mesmo no Estado, falava-se que o senhor ia ser a continuidade do Felipe Santa Cruz, que foi radical de esquerda, foi petista, é muito criticado, o senhor sabe disso, pelas posições que assumiu, em nome da OAB, e não em nome pessoal. Mas eu percebo pelo seu discurso que o senhor, ao contrário, o senhor vai ser realmente um presidente apartidário, identificado apenas com as causas da advocacia catarinense brasileira. A história vai contar. O legado que nós deixaremos será um legado de representatividade. Uma palavrinha. Dizem que essas posições de ministro do Supremo, a nossa Suprema Corte está se desmoralizando. Está perdendo prestígio nacional. A advocacia é muito plural, heterogênea. Nós somos 1.300.000 advogados. Então é óbvio que nós temos percepções diferentes, né? Eu opto por respeitar a institucionalidade dos poderes. Eu respeito o Supremo Tribunal Federal. Os cargos, o meu cargo, o cargo dos ministros do Supremo Tribunal Federal é efêmero, é passageiro. As instituições ficam, as pessoas passam. Portanto, respeitemos a institucionalidade. Presidente Beto Simonetti, foi um grande prazer, uma grande honra contar com a sua participação aqui no nosso Conexão ND e agradecido pelas suas lúcidas e sábias informações, lições e respostas aqui no nosso programa. Um grande abraço ao senhor, felicidades, conte conosco aqui, o senhor tem aqui o nosso catarinense Rafael Orne à disposição, que conta sempre também com nossa colaboração, com o nosso trabalho, a divulgação das boas causas da Ordem dos Advogados do Brasil a nível nacional e também de Santa Catarina. Um abraço, felicidades ao senhor. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Moacir. Também coloco a Ordem dos Advogados do Brasil à disposição da advocacia de Santa Catarina, da advocacia brasileira. O nosso mote maior é que a OAB é uma OAB de portas abertas para a advocacia, para a sociedade, para todos aqueles que queiram frequentar a Ordem. Agradeço mais uma vez a você e estarei aqui quantas vezes for convidado. Gratidão nossa, felicidades, um grande abraço ao senhor e à sua família. A você que nos acompanhou até este momento, um grande abraço. Entrevista disponível no portal ND+, líder de audiência digital em Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Um abraço, obrigado, boa semana, muita saúde, até mais.